alegria de voltar para casa e encontrar o seu cônjuge lá, é aquela coisa que você só quer fugir, você só quer estar longe, onde as tentações lá fora começam a tomar vida, começam a parecer atraentes, começam a parecer legais ou melhores, aonde a grama do vizinho começa a parecer melhor que a sua. O fundo do poço de um casamento é onde não há mais entendimento, é apenas brigas e contendas, é onde não há mais paz. E esse lugar ele tem uma raiz, e geralmente a raiz é a crise financeira, geralmente a raiz é problemas ligados às finanças, a falta de sabedoria com elas. Às vezes também é ligado a problemas emocionais de um ou do outro, a problemas de aquilo que carregaram, que trouxeram lá dos seus pais, da linhagem paterna, e que acabam influenciando ali o seu relacionamento atual. E muitos chegam ao fundo do poço, e muitos quando chegam no fundo do poço, e a maioria talvez hoje terminam e não permanecem, não prevalecem. Mas eu quero dizer para você, irmãos, às vezes a gente acha, poxa, tá tão ruim, tanta crise, que não vale mais a pena lutar. Tudo que eu faço para o meu marido não adianta, ele não me observa, ele não me vê. Tudo que eu faço para minha esposa parece que nada dá certo, não atrai a atenção dela mais para mim, não há mais o que fazer, o pastor já era, é o fundo do poço mesmo e aqui não tem saída mais, então acabou. Mas eu quero lembrar você a vida de Jó. Jó teve uma das piores, talvez a pior crise que um pai e uma mãe pode ter, um casamento pode ter, onde eles perderam literalmente tudo. Eles não perderam 1 nem 2 filhos, perderam 10 numa mesma noite. E mesmo assim, se você ler o livro e a vida de Jó, lá no final eles permaneceram casados e Deus restituiu tudo multiplicado aquilo que eles perderam. Ou seja, o poço não é o fim para um casamento, mas o poço também pode ser um lugar onde casamentos são forjados, desde que o marido, a esposa ou os dois identifiquem a necessidade de levantar a mão e: Senhor, me ajuda, de procurar ajuda em alguém. O fundo do poço é o lugar que Deus permite chegar para que alguém entenda que alguém precisa voltar atrás e recuar um pouco. Alguém precisa entender que não é o dono da razão. Alguém precisa entender que mesmo com a razão, talvez precisa dizer que está errado apenas para que haja conciliação. O fundo do poço de um casamento é onde o homem marido é forjado e a mulher esposa é forjada. Eu já tive esse momento com minha esposa. Nós já tivemos isso. Talvez bem perto de chegar ao fim, mas juntos nós decidimos lutar e Deus se restituiu. E eu creio que Deus está fazendo, e está fazendo ainda todos os dias, mas porque decidimos não acabar. Então o fundo do poço, irmãos, de um relacionamento não é o fim. E aqui em Gênesis capítulo 24, no versículo 1, fala de um casamento que aconteceu no poço. Diz assim no versículo 1: Abraão estava bem velho e o Senhor havia abençoado em tudo. Certo dia Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. O servo perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaque para morar entre seus parentes na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, prometeu solenemente dar esta terra a meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento, mas não leve meu filho para lá de maneira nenhuma. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir suas instruções. Em seguida pegou 10 camelos de Abraão, carregou-os com presentes valiosos de todo tipo da parte de seu senhor, e viajou para a terra distante de Arã-Naraim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e sê bondoso com o meu senhor Abraão.
Como vês, estou aqui junto desta fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. E se ela disser sim, beba, também darei água a seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo saberei que foste bondoso com meu senhor. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até lá e lhe pediu: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela, e prontamente baixou o cântaro do ombro e deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água para seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Aqui, neste momento, o servo de Abraão identificou Rebeca e percebeu que ela era a mulher que Deus havia enviado para o seu senhor. E deste lugar, de um poço, nasceu um casamento. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, que talvez viveu ou está vivendo em um relacionamento onde pareça estar chegando ao fim do poço. Eu quero dizer que o poço não é o fim para o seu relacionamento, mas pode ser o começo dele, pode ser o início de uma nova construção, de uma nova casa. E a Bíblia nos ensina que a segunda casa, sim, a glória será maior que a da primeira. Eu quero declarar para você que se você não desistir neste meio caminho, não desistir neste poço, você pode desfrutar de coisas ainda maiores no Senhor, porque a promessa de Deus pode estar ali neste lugar. A promessa de Deus de te dar o relacionamento que você sempre sonhou, de te dar o marido, a esposa que você sempre pediu a Deus, de trazer a paz que você tanto buscou no seu relacionamento, trazer a alegria, o amor de volta, o prazer e todas as coisas maravilhosas que Deus prometeu para um casamento. Alguém está ouvindo? Então, irmãos, eu quero dizer para você, igreja, poços são lugares, crises que vivemos, aonde Deus quer nos ensinar. Não é um lugar do fim, é um lugar do processo de Deus nas nossas vidas. E casamentos são assim. E podem haver vários poços no meio do nosso relacionamento. O importante é que todos eles você saia mais vivo, você saia mais unido, você saia mais próximo da sua esposa, do seu marido, você saia mais decidido a investir no seu casamento, a lutar por ele, porque essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Não tem outra. Não, irmãos, eu quero dizer para você que a grama do vizinho não é melhor. Eu quero dizer para você que a vida da fulana ela não é um exemplo para você. Eu quero dizer que tudo isso não passa de mentira. Se você casou com este homem, com esta mulher e está com ele até hoje, sim, invista, insista e vá até o fim, porque Deus vai te abençoar. Tem muita gente que desanima: mas não adianta, tudo que eu faço para meu marido não dá certo, então pare de fazer e deixa Deus fazer. A mulher com as suas próprias mãos, ela destrói a casa. Quem edifica é a mulher sábia. Quem é a mulher sábia é o pastor. A mulher que trabalha, não é a mulher que reclama, que murmura do marido, não é a mulher que fica falando mal dele para as outras, não é a mulher que fica criticando para ele, mas é a mulher que o elogia, que vê coisas boas, que profetiza, que ora por ele. O homem é a mesma coisa. O homem que ama a sua esposa é aquele que se entrega por ela, aquele que renuncia por ela, é aquele que abrir a mão da sua própria vida se for preciso por ela. E é estes que Deus vai mover. Talvez o marido faz tudo isso e a mulher não enxerga. Continue fazendo, Deus vai fazer. Amém? Talvez a esposa faz todas essas coisas, mas nada muda. Então eu quero dizer para você, hoje vai mudar. O segundo poço que eu quero tratar nessa noite é o poço da traição. Abra comigo Gênesis capítulo 37, que está em Gênesis aí, só para olhar um pouco mais. Traições, enganos, às vezes das pessoas que mais confiamos, nos levam ao fundo do poço. Um grande exemplo disso são pessoas que abriram negócios em sociedade com alguém. Às vezes e geralmente são pessoas que achamos que são nossos amigos de verdade, e são estes que dão para trás e nos deixam na mão. Aquela sociedade não dá certo, e qual é a herança de uma sociedade que não dá certo? Dívidas. Dívidas que às vezes consomem a gente. Ou às vezes pessoas que a gente abre o nosso coração, confia a nossa vida para essa pessoa, e ela vai lá e abre essa vida para todo mundo, ou para pessoas que não deveriam estar sabendo. A traição do marido com a esposa, da esposa com o marido. A traição do filho que decide abandonar seus pais. Ou a traição dos pais que decidem abandonar os seus filhos.
Ou seja, a traição daquelas pessoas que mais perto nós temos são aquelas que nos levam muitas vezes ao fundo do poço. E em Gênesis capítulo 37 conta uma história que você conhece muito bem também, que é a história de José. Versículo 12 diz assim: pouco depois os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó o enviou e José viajou da sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse: sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai: um animal selvagem o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Os irmãos de José, aqueles que eram do seu sangue, da sua família, foram aqueles que pegaram José e jogaram naquele poço. E às vezes dentro da nossa família é o lugar onde há mais traição. Estou mentindo? Primos, tios, sobrinhos, irmãos, são aqueles que às vezes viram as costas para nós, que brigam por heranças, brigam por coisas que de certa forma não tem importância alguma, que falam mal da gente, criticam a gente, que expõem coisas que não deveriam expor, que até mesmo inventam certas coisas. São aqueles mais próximos de nós. E eles tentaram fazer isso com José. Tentaram matá-lo até que então decidiram vendê-lo. Venderam ele como escravo, achando que nunca mais o veriam, que ele seria o seu fim. Isso foi o que os irmãos de José fizeram. Um motivo bastante para que José, naquele fundo de poço, traído pelos seus irmãos, pudesse vir a pedir a sua morte, pudesse então vir a desistir da sua vida, achar que não tinha mais esperança. Mas José permaneceu firme com o Senhor. Além de ser vendido lá no Egito, vocês todos sabem, ele cresceu lá, foi abençoado por Deus, foi próspero, salvou a humanidade daquela época, salvou a vida dos seus irmãos, os perdoou e entendeu que aquele poço era propósito de Deus. Então a traição também pode ser um poço que Deus colocou você para te trazer vitória em alguma área, para tratar você, para usar você talvez para salvar a sua família. Porque ao invés de você retribuir o mal com o mal, você retribui o mal com o bem. Porque ao invés de você falar mal da sua família, que falou mal de você, você os ama, você os compreende e você se dedica a eles. Porque ao invés, irmãos, de você se afastar daquele que falou mal, você liga e pergunta como é que ele está. Alguém aqui está ouvindo isso? Aqueles que traíram você lá, sua colega do trabalho, sim, aquela mesma, que falou tão mal de você, que fez outras pessoas se afastarem de você, ela mesma, você vai lá e fala bem dela, você vai lá e resolve isso com ela, você trata ela bem, você não trata com indiferença, você não dá o mesmo preço que ela pagou com você, você não paga igual, porque você entende que isso era um propósito. E quando agimos igual, irmãos, as pessoas ao nosso redor de forma alguma serão tocadas por Deus. Se você agir com seus colegas no trabalho igual como os outros agem com você, você não está fazendo a diferença. Se o seu irmão condenar você, trair você, jogar você fora e você ficar longe sem falar por anos e não procurá-lo de volta, você está fazendo algo que não vai jamais fazer diferença na vida dele. E se alguém lá, pertinho do seu irmão, da sua irmã, seja quem for falar de Jesus para ele, vai dizer que não, minha irmã, minha mãe, ela é crente lá, ó, e nem me procura. Quem são vocês falar de Jesus? Jesus aí não existe. Sabe, irmãos, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ser igreja, nós precisamos entender que o propósito do poço da traição é nos dar vitória, é fazer de nós um exemplo e salvar a vida daqueles ao nosso redor. Amém? E aí tem um outro poço que eu quero conversar com os irmãos. Está em 2 Samuel, capítulo 17. E este poço chama-se o Poço do Livramento. Que poço é esse, pastor? 2 Samuel, capítulo 17. Deus nos livra de muitas coisas, nos levando ao fundo do poço. Parece loucura, irmãos, mas é verdade. Neste lugar reconhecemos que precisamos dele, vencemos o orgulho,
Nos arrependemos quando percebemos a que ponto chegamos e vencemos o pecado. Porque muitas vezes o fundo do poço também pode ser razão de consequência de pecado. Às vezes são tantas brechas que nós damos que Deus vai lá e permite que a gente seja colocado no fundo do poço. Às vezes Deus nos coloca lá porque somos orgulhosos, teimosos. E as pessoas vão se afastando da gente, tanta teimosia, a gente não reconhece nunca que está errado. E misericórdia, irmãos, maior tolo é aquele que acha que sabe de todas as coisas. Grave isso na sua vida. Todos nós temos sempre que aprender alguma coisa. Amém? Nunca sabemos de nada, todas as coisas, e nunca somos os donos da razão. Seja homem, seja mulher, seja pai, seja filho, nós sempre temos que aprender, por mais idosos que sejamos. Aleluia. Mas tem gente que é tão teimosa, insiste no seu erro, que acaba no fundo do poço por causa disso. As pessoas ao seu redor estão avisando: ei, não vai por esse caminho, não faz isso, não toma essa decisão. Não, eu vou porque eu sei que é bom para mim. Às vezes coloca Deus no meio: não, Deus falou para mim. Mas está todo mundo, o cônjuge não está de acordo, os filhos não estão de acordo, as pessoas ao redor que se importam com ela não estão de acordo, mas ela insiste. O que acontece? Fundo do poço. Mas esse fundo do poço pode se tornar um livramento. Quando? Quando você reconhece que foi o orgulho que te colocou lá. Quando você reconhece que foi o pecado que te colocou lá. E aqui em 2 Samuel fala um outro tipo de livramento. O livramento da morte. Do perigo. Aqui diz, no capítulo 17, versículo 15 em diante. E o contexto aqui é quando Davi foge de Absalão. Quando Absalão volta ali para tomar o reino de Davi. Davi entrega para ele, não decide lutar, ele decide entregar, e Davi foge, então sai de lá e deixa tudo para eles. Mas Absalão decide então persegui-lo para destruí-los. Mas Davi deixou alguns homens lá para saber do que estava acontecendo e poder avisá-lo. E alguns desses estão aqui nesse texto que diz assim: Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o que Aitófel tinha dito a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele próprio havia aconselhado. Rápido, disse ele aos sacerdotes, encontrem Davi e insistam para que ele não passe esta noite nos pontos de travessia do Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos que o acompanham morrerão. Jonatas e Aimaas haviam ficado em En-Rogel, para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Tinham pedido que uma serva lhes trouxesse a mensagem que deviam transmitir ao rei Davi. Contudo, um rapaz os viu em En-Rogel e avisou o Absalão. Por isso fugiram depressa para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa deste homem estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço e em cima espalhou grãos de cereal para secar ao sol, para que ninguém suspeitasse que estivessem ali. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher: você viu Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: estiveram aqui, mas atravessaram o riacho. Os homens de Absalão os procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Jonatas e Aimaas saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Depressa, disseram ao rei, atravessem o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitófel havia aconselhado que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos que o acompanhavam atravessaram o rio durante a noite e chegaram à outra margem antes do amanhecer. Aquele poço foi um livramento para aqueles dois homens e ao mesmo tempo um livramento para Davi e todo o povo que estava com ele, porque se eles fossem atacados antes de atravessar o rio Jordão, certamente seriam destruídos. Então, irmãos, o poço também pode ser um livramento para a sua vida. Quando chegarmos lá, você já viu 3 motivos para entender, pelo menos, que não é o fim. E quantos de nós já ouvimos falar, ou até mesmo nós falamos, é o fim. Eu estou me sentindo no fundo do poço, não tem saída mais. Não há mais esperança. Então hoje eu vim aqui dizer para você que o fim não é o fim, o fundo do poço. Amém? Há livramento de lá, há saída de lá. Tem gente que se afundou tanto numa lama de pecado que achou que não tinha saída mais, é só a morte, só o inferno, mas já saiu de lá. Deus te livrou da morte, Deus te livrou de lá do pecado, Deus te tirou daquela vida de escravidão, Deus te levou daquele caminho que te cegava, Deus te deu vida e vida eterna, porque Ele te tirou de um fundo do poço. E todos nós chegamos lá um dia quando não reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. Enquanto isso não acontece, estamos vivendo este lugar, mas há um livramento. Amém, igreja? E é esse próximo poço que talvez seja o poço mais importante da sua vida, e ele está lá em João capítulo 4. Vamos lá? João capítulo 4.
João capítulo 4 vai falar do poço da salvação. Diz assim, versículo 1: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no monte de Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Quando chegamos, irmãos, ao fundo do poço, e como vemos no texto, ele é fundo mesmo. Ela mesma falou. Mas é lá, irmãos, que encontramos o Salvador de nossas almas nos esperando. Quando Satanás pensa que venceu você, que é o seu fim, Cristo faz ser o começo. E é assim com todos nós. Um dia andávamos por este lugar, buscando água em um poço tão fundo, que era necessário muito esforço para conseguir algo, até que um dia Jesus se apresentou a você e disse: ei, eu sou aquele que te dá vida eterna, eu sou aquele que te gera salvação, eu sou aquele que morreu por você e hoje estou vivo, gerando em você essa salvação dia após dia. Então o fundo do poço, irmãos, também é o lugar onde você encontra o Messias, o lugar onde você encontra o Cristo que veio para te salvar. E Ele hoje está neste lugar. O penúltimo poço que eu quero tratar é o poço da provisão para o corpo, alma e espírito, que também está em Gênesis capítulo 26. Existe também este poço, irmãos. E aqui diz o versículo 12 em diante, de Gênesis 26. Aquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou.
Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac que tinham sido cavados pelo servo de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, do modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos essa terra. Dali, Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Irmãos, tem o poço que chama-se o poço da provisão para o corpo, para a alma e para o espírito. A grande verdade é que o poço que Deus coloca você sempre será para levar você a um lugar melhor do que aquele em que você estava antes. E neste lugar, o poço de Deus, você encontrará provisão. É a diferença, irmãos, de estarmos no poço sem Deus e com Ele. Sem Deus, quando entramos no poço, sem o Senhor, ali é um lugar de depressão, é um lugar de ansiedade, é um lugar de pânico, é um lugar de morte. É um lugar onde milhões de pessoas hoje tiram suas vidas. Mas quando entramos em um poço com Deus, ainda lá dentro, Ele provê o que você precisa. Ainda lá dentro, Ele renova as suas forças. Ainda lá dentro, Ele dá paz para o seu espírito. Ainda lá dentro Ele te dá vigor para continuar adiante. Ainda lá dentro Ele te dá força e vontade de viver e disposição para servir. Ainda dentro deste poço onde muitas das vezes nos encontramos e entramos por aquela porta dentro deste lugar, mas quando entramos aqui com Deus, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos renova, e quando saímos daqui entendemos, não saímos do lugar, ainda estamos no fundo do poço, mas Ele está conosco, e dentro deste lugar ainda há milagre, ainda há provisão, ainda há sustento. Nós acabamos de cantar aqui, Ele é um Deus de milagre. Ainda dentro do poço Ele promete na sua vida, ainda dentro do poço Ele cumpre na sua vida. Às vezes estamos no fundo do poço espiritual, não conseguimos orar mais, não temos força para buscar a Deus, não temos esperança, não temos fé, não temos fome da Bíblia, não temos fome de jejuar, de nada. Mas ainda neste lugar, Deus em sua misericórdia nos usa num abraço, nos usa numa palavra. Mas pastor, eu ainda estou nesse fundo do poço. Mas quando você é usado por Deus para abençoar alguém, algo é ativado dentro de você e você percebe: cara, eu preciso mais de Deus, eu preciso buscar o Senhor. Então este lugar, mesmo sendo um poço, ainda é um lugar de provisão de Deus. E em último lugar, já encerrando, Jeremias capítulo 38 fala sobre o poço do chamado. Jeremias capítulo 38, versículo 1 diz assim: Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Semélias, eita glória, e Pazur, filho de Maquias, ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo. Assim diz o Senhor: todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença, mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será a vida, eles viverão. Assim diz o Senhor: a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: este homem deve morrer.
Suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Zedequias concordou e disse: façam o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela, ele já estava preso, irmãos, e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo, e Jeremias ficou atolado nela. O etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço. Naquele momento o rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Ó meu senhor o rei, disse: estes homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque levou os homens e foi à sala do palácio, debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de pano e roupas velhas. Levou-os até o poço e por meio de cordas os desceu para Jeremias. Ebed-Meleque disse a Jeremias: coloque os pedaços de pano debaixo dos braços, para que as cordas não machuquem. Quando Jeremias estava pronto, puxaram-no para cima. Jeremias foi levado de volta para o pátio da guarda e permaneceu preso ali. Jeremias, grande profeta de Deus, de tanto anunciar verdades, foi preso. E por continuar profetizando essas verdades, foi lançado no fundo do poço. E aqui eu aprendo o que, irmãos? Que às vezes o nosso chamado vai nos levar para este lugar. Talvez o seu chamado não seja de profetizar, mas seja qualquer outro. E você era usado por Deus fervorosamente até o ponto de você achar que o peso estava muito grande, até você desanimar ou até você se distrair com as coisas lá fora. Então você acabou entrando nesse poço do chamado, num lugar de lama, num lugar onde você afunda achando que você não pode ser usado mais, que você não tem palavras de Deus para dar para ninguém mais, onde você não é digno mais de ser chamado para fazer o que você fazia antes, aonde você não se encontra com o Senhor. Irmãos, quantos ministérios já morreram nesse poço? Se olharmos hoje, não só aqui, mas lá fora, quantas pessoas nós conhecemos que eram fervorosamente usados por Deus e hoje não são mais? Quantas pessoas você conhece que pregavam tão profundamente, tão unção e hoje não pregam mais? Pessoas que ministravam louvor com autoridade, com uma graça, com uma voz linda e hoje não cantam mais para o Senhor? Quantas pessoas hoje você conhece que serviam a Deus tão lindamente, mas estão afastados do seu chamado? E este poço matou muitos ministérios e tem matado ainda. Mas esse é o lugar que Deus leva você para provar o quanto o chamado dele para a sua vida tem valor. Aqui ou você enterra ele, ou você sai ainda mais cheio do Espírito Santo. Talvez faz tempo que você não é usado naquilo que Deus chamou para fazer. Talvez você não está pregando mais. Talvez você não está mais cantando, não está servindo como você deveria servir. Talvez você chegou neste poço. E eu quero dizer para você que Deus ainda quer usar você. O dom que Ele te deu ainda está vivo aí dentro. O chamado dele não tem fim, ele permanece e prevalece. O que Deus derramou sobre a tua vida, o que Ele te ungiu para fazer, só você pode fazer e ninguém pode te substituir. As almas que Deus escolheu para você ganhar, é você quem vai ganhar, não é outro que vai ganhar. O lugar onde Deus te chamou para te levar e te usar, é você que Ele vai levar, não é outro que vai no seu lugar. O lugar que Deus te chamou para servir, continuará vazio até você chegar lá. Porque é neste lugar que Ele preparou para você que você vai fazer o que tem que ser feito. E eu quero dizer